Oi, tudo bem? Eu sou o João Guilherme e eu vou estar relatando minha experiência de como foi fazer compostagem durante umas 3 semanas. Mas antes de começar, eu vou estar falando um pouco sobre o que eu usei para poder fazer a composteira. Bom, para estar fazendo a minha composteira, eu utilizei materiais que a gente encontra no supermercado. No caso, foi aquelas bandejas que a gente encontra quando compra aquelas pizzas de supermercado e também bandejas de bolo quando a gente compra os bolos. No caso, eu tinha algumas sobranças aqui em casa, então deu para fazer um compartimento um pouco maior. Para estar podendo fazer funcionar essa minha composteira, no caso, eu utilizei essas bandejas para estar fazendo a tampa em cima e também aquela parte de baixo para poder segurar aqui a bandeja de colocar bolo. Dentro dessa bandeja eu fiz alguns furos para estar podendo passar o churume e esse churume ficar armazenado aqui na parte de baixo. Daí quando eu quiser retirar, é só remover essa parte de cima e acessar a parte de baixo. E vale falar também que eu colei essas bandejas utilizando cola quente. Bom, antes de dar continuidade para o processo de compostagem, vou falar um pouco sobre como que eu organizei a relação carbono-nitrogênio na minha compostagem. Bom, seguindo a tabela de Grossi 2002, eu levei em conta a relação carbono-nitrogênio de folhagem e também de lixo de cozinha. Dentre os resíduos que eu obtia pelo lixo de cozinha, tinha casca de banana, casca de abobrinha, de cenoura, batata, casca de ovo, de melancia, dentre outros orgânicos, mais ou menos seguindo essa linha. E como matéria seca, no caso, a folhagem. E para conseguir equilibrar a relação carbono-nitrogênio do lixo de cozinha e também da folhagem, eu utilizei uma média seguindo os dados de Grossi. Para a média do lixo de cozinha, cheguei a um resultado de 16 e para a média da folhagem de 45. Buscando então equilibrá-los e chegar ao resultado mais próximo possível de 30:1, eu utilizei uma parte igual de ambos na hora de fazer a mistura. Com isso, consegui uma relação na média de 30,5:1, sendo esta uma relação bem próxima da ideal. Fiquei então com o relato. Bom, para começar no primeiro dia, eu já reservei algumas cascas de banana, de batata e de cenoura para estar adicionando aqui na composteira. No caso, eu peguei aqui uma quantidade de mais ou menos 1/3 desse pote de sorvete e eu vou estar misturando aí de igual para igual, 1/3 de parte desse pote mais 1/3 de parte de folhagem. Após adicionar as partes iguais de casca e de folhagem, o resultado foi esse, no primeiro dia. Bom, hoje eu irei acrescentar mais uma quantidade de resíduo orgânico, mais ou menos meio pote, e mais uma quantidade de matéria seca. E mexer. Bom, tô aqui no outro dia para acrescentar mais um pote de resíduo orgânico, dessa vez praticamente cheio de casca de melancia e beterraba, junto mais com essa mesma quantidade de folhas. E dá uma mexida. Bom, voltando aqui depois de 2 dias, depois que eu acrescentei as cascas de melancia, o composto ficou bem mais úmido, que inclusive gerou um pouco de vapor d'água aqui na tampa. E também já desceu uma boa quantidade de churume aqui no reservatório de baixo. Acho que já era uma boa hora para dar uma mexida e isso vou fazer agora. Anteriormente essa parte de cima estava praticamente cheia e eu no caso ia parar de colocar resíduos orgânicos, mas como já deu uma baixada, vou colocar mais um pouco. Bom, coloquei no outro dia, dessa vez com o pote cheio, para adicionar mais resíduo aqui na compostagem.
Bom, agora já com uma parte de matéria seca, colocar ela e misturar. Bom, tô aqui no último dia da compostagem só para relatar como é que tá o processo aqui. Bom, dá para observar que o composto já tá até que bem decomposto comparado aqui um curto período de tempo, e dando uma mexida aqui, dá para perceber que o nível de umidade até que tá considerável. Além disso, deu para perceber que a quantidade de churume que foi gerado foi até que razoável e não tô tendo problema com moscas. Bom, agora com o resumo de como é que foi o processo dessa compostagem, eu resolvi utilizar a compostagem por aerobiose por micro-organismos, sem utilização de minhocas. Então já tinha em mente que esse processo levaria um pouco mais de tempo. Na questão da aeração, eu revolvia o material de cerca de 2 a 4 dias de diferença, e geralmente nesses dias também colocava um pouco mais de matéria orgânica. E na gravação deste vídeo, o material ainda está na fase de bioestabilização, e creio que ainda vai demorar alguns dias para finalizar. Como crítica, percebi que nos primeiros dias eu estava colocando muita matéria seca em relação à úmida, sendo assim, a minha compostagem não estava no seu melhor desempenho. Para resolver esse problema, ao invés de colocar água, eu resolvi colocar algumas cascas de melancia, o que acabou dando certo no final. Além disso, também tive problemas em relação a fortes odores vindo da minha compostagem, e para resolver o problema dessa vez eu coloquei um pouco mais de matéria seca e revolvi o material bem. Também acabou solucionando. Não tive muitos problemas com temperaturas e também com moscas. E por fim, creio que a minha compostagem está caminhando bem. Bom, era isso que eu tinha pra falar. Muito obrigado pela... O que foi agora? Só queria avisar que você esqueceu de falar as referências. Ah, é verdade. Obrigado por lembrar, cara. Beleza. Bom, continuando. Antes de terminar o vídeo, vou estar falando sobre as referências. Os dados mais técnicos foram tirados do livro chamado Compostagem, de Luciana Miyoko. Vou estar deixando o link aqui na descrição. Agora sim, muito obrigado pela sua atenção.